Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Opa. Nós estamos então refletindo no Sermão do Monte. Semana passada nós falamos sobre a primeira parte do Pai Nosso. Lembrando que na oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, existem 6 súplicas. As 3 primeiras que nós vimos na semana passada, que falam sobre a glória de Deus, seu nome, seu reino e sua vontade. E as outras 3 súplicas que são voltadas para o ser humano, para o nosso bem, né? As nossas necessidades. Então vamos lá, a gente vai ler hoje do 11 ao 15, diz a palavra do Senhor: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Bom, vamos começar então por partes. Primeira parte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente sabe que, afinal, o que é pedir o pão nosso de cada dia? Você já parou para pensar nessa frase? Eu queria que você pensasse que nós, como cristãos, os nossos apetites precisam ser satisfeitos em Deus. E quando eu falo apetites, não é só a vontade de comer, são todos os que possíveis que você imaginar. Então o pão aqui, ele não é só um pão material, mas ele também é um símbolo de satisfação plena. Tudo quanto nós, como seres humanos, pudermos realizar e querermos. E eu queria pensar com você, porque todos nós sabemos que as nossas necessidades transcendem a realidade material. A gente não precisa só de pão, né? Físico, vamos pensar assim. E levando em consideração a recomendação de Jesus até aqui, para que os seus discípulos não ficassem preocupados com o que beber, com o que comer, seria assim muito estranho da nossa parte interpretar esse pão aqui de forma literal, apenas como provisão material. Não faz sentido. Porque quando ele ensina os discípulos
a pedir o pão de cada dia nos dá hoje, Jesus, na verdade, ele está fazendo uma referência a quem ele é e não só isso. Ele está mostrando para esses discípulos, fazendo uma referência aqui ao Antigo Testamento, ao maná que Deus dava ao povo de Israel enquanto esse peregrinava no deserto. Por isso que o pão aqui para o judeu é uma figura tão importante. Se você lembrar, os 10 mandamentos incluíam a guarda do sábado. Você lembra o que acontecia quando o povo de Israel estava no deserto, no sábado? Não caía maná. O povo tinha que o quê? Recolher na sexta. Porque no sábado o povo tinha duas funções. Primeiro, era adorar o Senhor e também aprender a depender totalmente de Deus, não dos seus próprios esforços. Nesse sentido, então, o sábado era uma figura do reino de Deus em plenitude, que o Novo Testamento chama de céu, né? O céu não era outra coisa senão a perfeita harmonia entre Deus e a sua criação. E aí, durante a peregrinação com Moisés, lá no Antigo Testamento, Deus alimentava o povo através do maná, o pão de cada dia, literalmente caiu do céu. Na sexta, então, tinha a porção dobrada. Mas, pastora, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você está falando de pão, agora você colocou sábado no meio, eu não estou entendendo mais nada. Vamos juntar as coisas? Se na sexta, então, o povo recebia o pão de forma dobrada, era para que no sábado ele não precisasse recolher o pão, para que ele tivesse o quê? Comunhão com Deus. Essa ideia da plenitude, porque o pão era provisionado pelo próprio Deus. Nesse sentido, se nós olharmos para nós hoje, nós estamos nessa sexta-feira. Como assim? Por quê? Porque nós podemos olhar para o futuro, desfrutar das dimensões do sábado que vai chegar, quando Cristo vier na sua glória, mas ele ainda não veio. O sábado para nós hoje, a partir do Novo Testamento, é o reino de Deus pronto, onde tudo vai ser perfeito. Então Jesus deixa claro por todo o Novo Testamento que ele é o quê? Ele é o pão do céu, o pão da vida. Ou seja, quem é o maná? Quem é o pão que a gente recebe hoje? O próprio Cristo. Então a ideia é de que a gente está na sexta, a gente recebe a porção dobrada, a gente recebe a porção do sábado hoje, a gente tem comunhão com Jesus, a gente pode realmente assim sentir a sua presença. Por quê? Porque nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus como primeiro presente, ou seja, um desfrute do pão de amanhã, mas Deus nos dá hoje. Então, é importante que a gente pare para pensar, porque o pão de cada dia, sendo o próprio Cristo, né, ou a plenitude de Cristo em nós, existem dois trechos aí que, se a gente somar aqui, vai montar esse quebra-cabeça de um quadro, fazendo um quadro completo para nós. O primeiro diz que nós temos o Espírito Santo como primeiro presente de Deus, como eu já falei. E o segundo ensina que a gente precisa pedir ao Pai que nos dê o quê? O seu Espírito, como em Pentecostes os discípulos receberam. Nesse sentido, sabe o que é mais impressionante disso tudo? É que é aqui, é na vida em comunidade que a gente recebe o pão nosso. Não é em casa sozinho. É quando a gente está junto com a igreja. Porque é junto que Deus derrama o seu Espírito, é junto que Deus derrama o seu pão. E é aqui na comunidade que a nossa fé é o quê? Alimentada. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente participa dos sacramentos. Estar na igreja não significa que a gente está salvo, mas ser salvo significa estar na igreja. Em comunhão. É Pai nosso, não é Pai meu. Né? Então, por isso que assim, é complicado se a gente deixar de participar da comunhão, como alguns fazem. Não, eu fico em casa, eu adoro em casa, esse negócio de religião, de igreja é muito complicado, o povo é complicado. Realmente, o povo é complicado. O povo precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, a gente precisa. Realmente, então assim, é aqui que a gente recebe o pão espiritual que fortalece a nossa vida.
tenta ser melhor, que a gente quebra o nosso orgulho, que a gente ensina um ao outro, que a gente nos alimenta assim pessoalmente o quê? A nossa fé, nós compartilhamos as necessidades de oração, porque aqui não é um clube social. Você vem, seu dízimo é a sua contribuição daquele mês, né? E aí o clube tem que entregar tudo que você precisa, ou tudo que você quer. Não é isso. A igreja é uma comunidade que nos alimenta, nos provisiona, nos protege, nos dirige, fortalece a nossa esperança e nos dá amor. Não estou falando aqui que a igreja é perfeita, tá? Porque ela não é, porque ela é feita de pessoas imperfeitas. Mas é aqui que o pão nosso de cada dia é derramado. É na vida em comunidade, onde um ajuda o outro, onde a gente ouve o que é bom, e que nem sempre é, né? Mas é aqui que a palavra é ministrada. É aqui que os sacramentos são ministrados, que são meios de graça, onde a gente fortalece a nossa vida. Então, o pão nosso é aqui na comunidade, onde a gente consegue, assim, olhar para o futuro e ter, assim, a certeza que existe um sábado, existe um lugar, um momento de descanso em que Jesus vai voltar e que a plenitude do reino estará posta. Enquanto isso, a gente está aqui na comunidade, a gente está na sexta-feira, recebendo porção dobrada, recebendo a porção da sexta e a porção do sábado. Por isso que a gente fala que é já, mas ainda não. Eu não tenho essa plenitude, mas Deus me sustenta, Deus me fortalece. Ele dá também na vida em comunidade o pão material. Né? Deus provisiona, porque às vezes a gente está precisando, o outro ajuda, o outro fortalece. Não estou falando que é só espiritual, não. Tem os vários aspectos. Então, quando fala que o pão nosso, tem tudo isso atrás. É uma comunidade, é essa percepção de que Deus dá o maná para a gente, como Deus deu para Israel no deserto. A gente está no deserto. A gente ainda não chegou na Canaã. Chegamos? Porque se for essa Canaã que a gente espera, socorro, né? Aí depois a gente tem uma outra parte que é muito importante, que é o perdão, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí no versículo 14 e 15 ele vai reforçar essa questão do perdão. E aqui é muito interessante, porque inicialmente, quando a gente ora essa oração, a gente tem assim a sensação que nós seremos perdoados de acordo com a forma como que nós perdoamos. É isso que parece, tá? Mas é uma impressão de que esse primeiro movimento é nosso e o segundo é de Deus, quando na verdade não é bem isso, né? E eu queria pensar com você primeiro para a gente entender o que é perdão, para depois a gente entender essa dinâmica da oração, tá? São duas coisas que precisamos entender. Primeiro, perdão não é o mesmo que desculpa. E eu queria dar um exemplo para você, que eu acho que facilita as coisas. Imagina que você tem um horário marcado com um amigo para almoçar. Adoro essa referência, né? E aí você marcou meio-dia. Só que de repente você está descendo a Barroso, daí resolveu abrir um buraco, o trânsito vira uma loucura, começa a chover ao mesmo tempo, vira uma loucura. E aí adivinha, você chega atrasado. Você chega lá meio de meia. O que você vai falar para esse amigo? Você vai apresentar o quê? As suas desculpas, as suas justificativas, porque você chegou atrasado. Nossa, você não acredita, o Dai abriu um buraco, isso começou a chover, virou um fuá aquilo lá, pelo amor de Deus. É uma desculpa, certo? Agora você imagina a mesma situação. Você marcou meio-dia, só que é meio-dia e 5, você olha bem no espelho e fala, deixa eu tomar um banho. Põe uma roupa. Fala assim, vamos lá, né? Que preguiça. Aí você chega lá meio de meio. E aí você olha para o seu amigo, você não tem desculpa. Você não tem justificativa. Era preguiça mesmo. O perdão, ele existe para aquilo que não tem desculpa. Não adianta você apresentar justificativa, né? Mesmo que seja aquela, eu não queria nem ter vindo, mas estou aqui, né? Mas o perdão é para quem não tem o que apresentar a seu favor. Não tem justificativa. Eu cheguei atrasado porque eu quis. Entendeu? Tranquilo? Desculpe, perdão?
que é bem fácil para a gente entender. E aí, eu queria pensar com você também, além de tudo isso que não é perdão, porque a gente também gosta de confundir as coisas, né? Então é mais fácil falar o que não é, para depois a gente seguir o que quer falar. Primeiro, perdão não é ausência de consequência, porque às vezes a gente que fala, pensa assim que um pai pode perdoar o seu filho porque ele volta tarde para casa, ele não tem justificativa, mas talvez ele deixe o menino castigado por essa desobediência. Ele perdoa, mas não quer dizer que não tem consequência. Então, o filho ele vai experimentar a disciplina, assim como a gente pode experimentar a disciplina de Deus quando não há perdão para aquilo que a gente faz. Segundo, o perdão não elimina as estruturas de autoridade. Isso é importante, porque há consequências diretas, né, de violência de autoridade. De violação, aliás, né, seja de pais, de autoridades, ou seja, a consequência quando a gente comete um crime. Deixa de declarar seu imposto de renda para você ver. Da cadeia. O abusador, ele pode pedir perdão para a família, mas o que ele fez é crime, precisa ser punido. É importante a gente entender que o ladrão na cruz, ele não foi tirado da cruz quando ele confessou seus pecados. Foi? Não. Da mesma forma, então, existem consequências resultantes quando a gente viola uma autoridade, mesmo que a gente seja perdoado. Então, o perdão não tira o quê? Essa estrutura que existe. Quando um pecador continua a pecar, não se arrepende, a igreja é obrigada a agir e disciplinar. Mesmo que a pessoa esteja arrependida, houve o pecado, houve a falta, existe disciplina. Então a igreja ela não pode ser tolerante. O seu dever é julgar e disciplinar. Terceiro, o perdão não é a ausência completa então de qualquer julgamento. Porque se a igreja tem que julgar, por exemplo, vamos pensar, a gente aqui tem todo um código disciplinar para isso. Tem todo um código, não é civil, criminal, né? Que determinam as leis do nosso país. Então, há um jeito certo e um jeito errado de julgar. Como assim? Depois você vê com calma lá Mateus 7. A gente vai tratar desse texto aqui, né? Porque Jesus diz, não julguem, disse Jesus. Mas em seguida, ele diz aos discípulos que eles não devem lançar pérolas aos porcos. A gente vai trabalhar esse texto, particularmente é um dos meus preferidos do Sermão do Monte, que é bem interessante. Ou seja, às vezes a gente precisa julgar o outro. Por que eu vou jogar pérolas aos porcos se os porcos não comem pérolas? O tipo de julgamento, né, então, que a gente deve evitar é o que só vê coisa negativa, mas que não corrige. Só é crítico, mas não busca a disciplina. Entendeu? Ou seja, o julgamento, ele precisa visar a disciplina. A pessoa voltar à comunhão. Seja ela voltar à sociedade, voltar à comunhão da igreja, porque se for o julgamento pelo julgamento, né? Vamos tacar na fogueira. Mais fácil. Mata direto. Né? Então, o que Jesus está falando de julgamento, é importante a gente pensar que a gente não pode ser ingênuo, acrítico e sem discernimento. Porque o próprio Jesus diz que a gente precisa ser sábio como as serpentes, inocentes como as pombas. E quando Jesus diz que a gente deve perdoar, ele não quer dizer com isso que a gente deve brincar com cobra. Porque isso é perigoso. Fazer de uma cascavel um animal de estimação. É pedir para ser picado e morrer. Né? Mas aí, vamos voltar então. Então, perdão não é então a ausência de consequência, a eliminação das estruturas de autoridade e a ausência de qualquer julgamento. Perdão é aquilo então que não tem justificativa. A partir dessa realidade, nós entendemos então que em algum momento todos nós somos iguais. Como assim, Gisele? Quantas vezes nós pecamos e nós não conseguimos apresentar justificativas? Ou senão a gente faz igual Adão.
a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é da mulher e do Senhor, minha não. É importante nós pensarmos que uma vez que nós somos pecadores, todos nós somos iguais. Nesse sentido, a gente entende que a fé cristã, perdoar é imperativo, é uma ordem. Se alguém lhe pede perdão, a fé cristã demanda que você perdoe, ok? Tem um livro excepcional, vale a pena ler, do Tim Keller, que chama Perdão, que ele vai tratar sobre essa questão, primeiro numa esfera, numa teologia pública, e depois numa teologia mais privada, mais individual. Vale a pena a leitura, porque ele vai tratar sobre essa questão do perdão de forma muito exaustiva. O fato é que a nossa fé pede para a gente liberar perdão, mesmo para a pessoa que não demonstra arrependimento. Agora complicou, peraí, como é que é? A pessoa, além de, assim, no apêndice da justificativa, ainda me pede perdão, não parece arrependida, eu tenho que perdoar? Nós somos empurrados pela palavra de Deus para liberar perdão. É claro que a pessoa em questão só vai se beneficiar espiritualmente do perdão que a gente der se ela se arrepender. Mas em primeira instância, se não houver arrependimento, é como um presente que você ofereceu e aquela pessoa nunca quis. Ou seja, se ela não abre o presente, ela não desfruta do presente. Então, o sujeito que pecou só vai desfrutar de todo o potencial libertário do perdão dado se ele se arrepender. Mas o cristão prejudicado não tem escolha. A gente precisa perdoar. Mas por quê? E aí é que eu queria pensar com você, por causa do movimento de Deus. A primeira coisa que Deus decidiu fazer foi perdoar. Como assim? Sim, antes da criação do mundo, Deus sabia da nossa queda, da nossa traição. Ele poderia não ter nos criado, mas Ele decidiu nos criar, decidiu nos salvar, decidiu satisfazer a sua justiça em Cristo. Então a gente poderia até fazer uma releitura de Gênesis, né, a partir dessa realidade, assim, de uma forma ousada, dizendo que haja perdão e depois que haja luz, que haja cruz. Primeiro de tudo, o perdão de Deus é o que sustenta a existência desse mundo. É o que sustenta a minha e a sua existência. A nossa salvação, então, ela precisa transbordar das nossas vidas nas vidas dos outros. Por quê? Porque nós somos perdoados. A gente não tem desculpa para as nossas falhas. A gente não tem desculpa para os nossos desejos mais escusos. Mas nós somos perdoados. Antes de tudo. E se a gente foi perdoado, a gente precisa entender. Aqui eu queria trazer essa frase do Kevin DeYoung, que é um livro que ele fala sobre o Pai Nosso. Ele fala: a pessoa que não perdoa é uma pessoa não perdoada. Quando a gente ora o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, não é uma relação de partida e contrapartida. Na verdade, é uma confissão de que nós entendemos o fluxo do perdão. Deus primeiro nos perdoou, e uma vez perdoados, não tem como a gente não perdoar. É isso. Nós só entramos, né, vamos pensar assim, na presença de Deus, porque antes de tudo Ele nos perdoou. É o seu perdão que sustenta a nossa existência, que sustenta toda a criação. Quando a gente ora, né, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, é como se a gente estivesse dizendo a Deus: eu entendo que eu fui perdoado. Eu entendo que tudo que existe só existe porque o Senhor nos perdoou. Antes de tudo. E assim não tem como não perdoar. Assim, não estou dizendo aqui que o perdão seja fácil, porque não é. Porque justamente existe dentro de nós uma briga interna. Não é fácil perdoar, porque a gente costuma o quê? Quando o outro faz alguma coisa contra nós,
ele fere valores pessoais nossos, ele fere a nossa justiça, aquilo que a gente acredita. E geralmente quem, assim, precisa de perdão é alguém da nossa mais íntima convivência, que sabia que fazer aquilo iria nos machucar e fez, ou seja, não tem desculpa. Então, liberar perdão para esse tipo de pessoa é o quê? Entender que você não é maior que ele, que realmente o seu ego, tudo aquilo foi ferido em você, mas que em Cristo, ele pode renovar a sua vida, renovar o seu coração, como a gente cantou. Essa parte ainda necessita mais do Senhor. E ao ser trabalhado e ao ser, assim, moldado por Deus, a gente começa a entender que, olha, eu sou falho, eu sou pecador, e talvez na posição do outro, eu não faria o que ele fez. Será? Será que a gente não faria o que o outro fez? Né? Então, quando a gente ora essa oração, a gente declara que a gente entendeu isso, que a gente é perdoado antes de todas as coisas. E a gente começa então a abrir mão do nosso orgulho, da nossa superioridade. E que essa seja uma oração, que esse seja o nosso pedido para que a gente libere o perdão sobre o outro. Que Deus, na sua infinita misericórdia, já fez isso por nós. Ele derramou o perdão antes da criação do mundo, antes do nosso nascimento, antes da gente se entender como pecador. E aí a gente ora, né? Livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu comentei no primeiro domingo, né, semana passada, que esses entre colchetes, né, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não tem alguns manuscritos mais antigos, tá? Mas em outros tem. Então, por isso que está em colchete, né? O fato é que quando Jesus nos ensina a orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, tem algumas questões polêmicas aqui nessa súplica. E a primeira diz respeito ao significado de cair em tentação. E a segunda a respeito da necessidade da gente escolher melhor a tradução. Seria livra-nos do mal ou livra-nos do maligno? Porque lembre-se, em português a gente está fazendo uma tradução que toda tradução tem uma harmonização, ou seja, a gente escolhe palavras melhores para o melhor entendimento daquele que a gente está traduzindo no texto, seja de qualquer língua. Fazemos o mesmo no português para outras línguas, né? Então, a expressão cair em tentação aqui não significa, né, não nos deixe cair quando nós somos tentados, mas sim, não nos deixe ser tentados. É essa a ideia. Por quê? Porque cair em tentação é igual a estar em tentação. E a gente precisa ter a ciência e a consciência que todos nós, sem exceção, podemos ser tentados. Nós somos tentáveis, né? Ninguém é perfeito. Ninguém aqui está livre de ser tentado. A gente precisa se autoconhecer melhor, saber das nossas sensibilidades, dos nossos pontos fracos e reconhecer a nossa dependência de Deus. Porque se a gente olha para o contexto do Evangelho de Mateus, a gente vê que até o próprio Jesus, como ser humano, foi tentável. Está lá em Mateus 4, né? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas nem Jesus escapou dessa. A diferença é que Jesus tinha uma missão especial a cumprir. E ele foi bem sucedido, né? Onde o primeiro ser humano, Adão, falhou. Ele não caiu na tentação. Ele não se prostrou. Era preciso que ele fosse fiel onde Israel tinha sido infiel, no deserto. E Jesus nos ensina a orar: Pai, não nos conduza pelo mesmo caminho perturbador do deserto. Não nos deixe ser tentados. E eu queria pensar com você, mas afinal, o que é tentação, né? A Bíblia, a gente pode ter 3 perspectivas a partir da leitura bíblica. Primeiro, que às vezes a Bíblia se refere à tentação como provação e teste, ok? Segundo, às vezes a Bíblia pensa nas tentações aí como um chamariz para o pecado.
também as tentações que vêm de dentro do nosso coração, a sedução do pecado que está lá, que tem origem no poder do pecado que habita em nós, naquela sementinha que está lá, né? Então, o movimento da tentação a gente poderia definir como um encontro entre o pior de nós e o pior dos seres. Lembra que a gente falou, né, da questão do diabo, de toda aquela guerra espiritual, ou seja, o pior de nós é a capacidade para o mal, os nossos desejos maus. Eu sempre falo aqui, né, às vezes a gente é vítima do mal do outro, mas às vezes a gente também faz vítima com o nosso mal. O pecado que habita em nós também faz isso. E o pior dos seres, né, que é Satanás, que aproveita então as brechas do nosso coração e convida ao mal, como a gente viu ano passado em Tiago, capítulo 1. Então, entrar em tentação é entrar numa confusão de sentidos. E aí está a razão do perigo. Por que é perigoso? Porque a tentação é quase sempre, para nós, seres humanos, pecadores, irresistível. E uma vez caindo nela, vem a morte. O pecado cometido gera morte. E eu queria pensar com você, porque essa frase, né, o pecado gera morte, a gente pensa só na morte física, mas eu queria pensar com você com outros aspectos de morte que a gente pode ser realmente tolhido quando a gente peca. Primeiro, é a morte como incapacidade de ação e reação. Pela a nossa total também perda de sensibilidade pela vida. Morte é tudo aquilo que a gente experimenta, mas não satisfaz. Tudo consome, mas nada se completa. Porque afinal, morto não tem mais sentido. Tanto faz, tanto fez. Quem nunca ouviu falar que uma pessoa virou a cabeça? Que ligou o F para todo mundo? Ela está morta no pecado. Morto é aquele que a vida perde a graça, que nada é suficientemente prazeroso ou satisfatório. Por quê? Porque o pecado ele anestesia os sentidos. Ele deixa a gente sem perceber o que é certo e errado. O pecado ele rouba a alegria de viver. O pecado mata, socialmente falando, porque nos separa da família, nos separa dos filhos, daqueles que a gente ama. E morto também pode ser um sinônimo de entediado, daquele que perdeu o apetite, que na verdade tem aversão por tudo aquilo que antes dava prazer. São tipos de morte que a gente não pensa que acontecem, mas que depois que a gente se livra do pecado, você olha e fala, nossa, como eu estava estranho. Você estava morto. É isso que acontece. O pecado, ele mata. Então, a súplica aqui pelo livramento do maligno, né, ou do mal e da tentação se justifica pelo menos por 4 razões. Primeiro, o momento da tentação, então, é o encontro entre o pior de nós e o pior dos seres. Tem que orar muito, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Segundo, a tentação é um momento de sedução. A gente é ser humano, pecador. E terceiro, a tentação é quase irresistível. Na hora que você vê, já foi. E quarto, o pecado cometido gera morte. Então, o caminho para a vitória sobre esse mal, sobre o maligno, sobre o pecado é o quê? É o clamor no nome do sangue de Jesus. É orar, é falar com Deus. Mas Gisele, se eu estou em tentação, eu não caí ainda, eu estou naquele momento assim, ora bastante. E às vezes a gente tem que orar o dobro, o triplo. Para quê? Para que não cair na tentação não gere morte. Então, é importante que a gente clame, que a gente deixe Deus ser Deus nas nossas vidas. Tem hora que é só Jesus mesmo. Porque os nossos sentidos, as nossas vontades estão mais para lá do que para cá. Que a gente precisa olhar no espelho e pregar o evangelho para a gente mesmo. Você foi perdoado.
você foi remido, você foi lavado. Para disso, toma vergonha na cara. É isso, tem hora que a gente tem que fazer isso com a gente mesmo. Não é só com o outro, porque a gente adora fazer com os outros, né? Com os outros é bem legal. Mas tem hora que é a gente mesmo, né? A gente com a gente. Senhor, que vergonha. Uma filha de Deus fazendo isso. Né? E toma atento, como diria as nossas mães. Toma atento, menina. Toma atento, menino. Né? É saber que você pode querer um monte de coisa, mas que nem tudo que se quer é bom, é de boa fama, dá louvor ao Senhor. E às vezes a gente, por tudo isso, a gente tem que voltar atrás e dizer: Senhor, perdão, me ajuda. E aí eu queria seguir aqui para o final, né, falando que a oração do Pai Nosso, ela também é uma afirmação da soberania e da suficiência de Deus nas nossas vidas. Porque ela nos ajuda, olhando por toda essa perspectiva, a responder a alguns dilemas humanos. Porque talvez você olhe para o mundo, você olhe para a sua vida e você olhe para tudo e você fala assim: não tem sentido nas coisas. E é por isso que a gente ora: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e santificado seja o teu nome. Para que Deus opere, porque não há sentido mesmo no mundo caído. Tudo é dor, tudo é sofrimento. Se a vontade de Deus não for considerada, se ela não for obedecida, se ela não transformar o nosso caráter, para que ela serve? A gente vai viver uma vida com essa sensação de que tudo está fora do lugar mesmo, porque a vida é injusta, porque o pecado está aí. A solução para essa falta de sentido é que ainda o reino dos céus não se consumou. O reino ainda não está pleno. Enquanto isso, né, quem vive com essa fome na alma de que nada pode satisfazer, precisa orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque Jesus é o pão da vida. Nesse sentido, a gente pode trazer também a pessoa do Espírito Santo como a água da vida, que flui como uma fonte inesgotável. Ou seja, em Deus a gente satisfaz espiritualmente o nosso coração. Em Deus nós somos incluídos numa comunidade onde a gente mata a nossa fome, a nossa ausência de tudo isso. Só Deus é capaz de dar sentido para a nossa insatisfação, para os nossos buracos, para as nossas ausências. É maravilhoso isso. Nada fora de Deus é suficiente para satisfazer a fome da nossa alma, porque a fome da nossa alma não pode ser saciada só com matéria. E hoje o que a gente mais vê nessa sociedade, com ultraprocessados e um monte de comida gostosa, um monte de gente comendo, para saciar a fome espiritual, fome existencial. Não vai saciar, nunca vai ser o suficiente, porque essa fome é de espírito, e ela só é satisfeita no espírito. E os que vivem também esmagados pelo peso da culpa, pela sua imperfeição, quer fazer tudo certo, mas não consegue, ou que vive ferido pela imperfeição do outro, o mal que atinge, precisa orar: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É impossível que pessoas vivam juntas, sem cedo ou tarde se machucarem. Nós vamos nos machucar. A questão é entender que às vezes só o perdão resolve. Não adianta justificativa. O mal que está em nós fere o outro sem justificativa, pelo simples fato de ser pecado, de ser mal. É reconhecer que nós somos maus e que nós precisamos do Senhor. E finalmente, os que vivem amedrontados, né? Porque tem gente que vive com medo desse mal. Precisa orar. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal que habita em mim, do maligno que habita lá fora, porque o mal existe. A gente pode às vezes achar que não, mas está aí, né?
Os malvados, que somos nós, estamos à solta? Então, você imagina que a possibilidade de a gente ser afetado pelo mal, ela é real. Ela é possível. Mas o maior perigo é esse maligno que nos seduz sem que a gente perceba. E que a gente, por livre e espontânea vontade, faça o mal. Porque a gente quer. É pior até que o próprio Satanás. Porque em última instância, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? O diabo está solto. Mas chegará um dia em que ele vai ser impedido de agir na terra. E a gente já sabe o fim do inimigo. Todos sabemos. É só você ler lá, abre Apocalipse, está lá. Um dia ele não vai mais existir. E a gente vai estar diante de Deus. Sabe como? Perdoados. Remidos. Justificados. Lavados. Porque Deus decidiu isso antes da fundação do mundo. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, vocês viram a complexidade dessa oração? Né? A gente viu semana passada tudo que está por trás. Eu falei, né, e repito, a gente fez uma leitura a partir da nossa tradição, da nossa interpretação, da nossa visão. Então, é tudo isso. Quando a gente ora, então, essa última sessão, a gente ora as 3 coisas que a gente mais precisa como seres humanos: provisão, perdão e proteção. Em Cristo, nós somos providos, nós somos perdoados e nós somos protegidos. Nós temos estômago para encher, pecados a serem perdoados e mal a serem combatidos na nossa vida. E Deus está conosco. Amém. Como um bom Pai está conosco. Que nós possamos ter essa consciência, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que a gente sempre lembre que em Cristo nós somos providos, perdoados e protegidos. Amém?